Cimento. Tem um visitante aqui, meu amigo. Tem um varãozinho ali também. Gente, não vai embora, passa ali, o diácono vai entrar em contato com você, vão te dar um presente no final desse culto, amém? Gente, estou muito feliz por mais um culto Hero, amém? Tem Hero na casa? Tem Hero na casa? Agora eu vi que tem. Gente, quem esteve aqui ontem na aula que nós tivemos com a pastora Ada? Quantos estiveram aqui ontem? Foi muito abençoado. E engraçado que Deus já tinha me dado uma palavra e que conecta muito bem com o que ela explicou ontem. Só que ontem nós aprendemos ali com ela como identificar o inimigo, como a gente combate ele. Só que a palavra que Deus me deu era algo muito sobrenatural, que o tema fala assim, ó, destravando o espiritual. Eu não sei você, mas eu já vejo isso acontecer. O irmão Anderson veio no púlpito aqui, eu vi um homem transformado, eu vi um homem que destravou no espiritual e entregou tudo ao Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor vai fazer isso em cada um de nós. Mas eu queria que você não ficasse disperso. Por quê? Eu quero que você fique atento e tome essa palavra para você. Não pensa no vizinho do lado, não pensa no que vai acontecer, o que vão achar. Não, você veio para cá para ser cheio de Deus. E hoje é a noite. Se você veio com esse intuito, hoje eu creio que você vai sair daqui transformado para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? O tema, como eu já falei, se chama Destravando o Espiritual. O texto base está no 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, que fala assim, ó. Pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente em Cristo. Amém? Pai querido e santo, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, eu já quero te agradecer por ela, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer morada em nosso coração através dessa palavra, Pai. Pai, que hoje, ó Pai, homens serão, ó Pai, impulsionados a fazer algo muito maior, Senhor Jesus. Pai, que o pregador dessa noite desça, Senhor, para que o Senhor cresça, Pai. Usa-me, Senhor, com autoridade e poder nessa noite, nem que seja uma vez só, Pai. Mas me usa, Pai, para a glória e honra do teu nome, eu te entrego e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, quando veio ao meu coração, eu fiquei pensando, Senhor, mas é forte isso daqui. Porque nós, como seres humanos, principalmente homens, nós queremos usar muito a força dos nossos braços, a nossa capacidade, tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer do tempo. Né? Hoje nós temos uma criança que ele ainda está aprendendo muita coisa. Mas ele vai chegar a uma certa idade que, se ele não for instruído na palavra de Deus, ele vai fazer os mesmos erros que nós fizemos. Tentar fazer tudo na força do nosso braço, do nosso jeito, do nosso modo. Só que quando nós entendemos que nós não somos nada e entregamos tudo para Deus para que Ele faça tudo, tudo muda na nossa vida, né? O homem foi chamado para liderar, proteger e construir. Mas muitos homens hoje estão, preste atenção nisso, muitos homens hoje estão cansados mentalmente, presos em vícios ou hábitos repetitivos, travados espiritualmente, sem direção clara. Isso aqui é muito forte, porque se nós for buscar na nossa mente, a gente vai ver que a gente está preso em algum desse lugar. Só que hoje é uma noite que a gente vai sair desse lugar para que Deus comece a operar nisso daí. Que no teu cansaço o Senhor te dê força, que no vício que você tenha ou já teve, que o Senhor entre e te cure desse lugar e te destrave todas as áreas espiritual. E que você venha ter clareza na palavra do Senhor, clareza no Senhor, que você é um homem novo, transformado para a glória e honra dele, amém? O problema não é falta de potencial, é falta de posicionamento espiritual. E quando nós entendemos isso sobre posicionamento espiritual, não é porque
eu tenho que servir na igreja, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que estar na intercessão, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não é só isso. É você se desprender de muitas coisas que você fez ou continua fazendo e dar vazão ao Espírito Santo. Porque quando nós entendemos isso, nós começamos a entender e falar para o Senhor, Senhor, a partir daqui para frente, já não sou mais eu. Mas o Senhor continue fazendo, continue operando, transforme meu coração, transforme meu pensamento. E me ajuda a destravar aquilo que está travado. Nós vamos tocar em alguns pontos que, aonde nós conseguimos enxergar, onde muitas pessoas travam ali e não conseguem romper no espiritual. Um homem travado espiritualmente compromete tudo ao redor. Sua casa, seu casamento, seus filhos, seu propósito. Esse é um homem quando ele está travado espiritual. Ele não consegue enxergar que a esposa dele está sendo usada por Deus para falar com ele. Ele não consegue entender que tudo que nós temos, assim como o Rodrigo falou, vem de Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que te deu, foi Ele que te deu força. Nós não saímos desse lugar porque nós estamos presos espiritualmente. E o primeiro ponto que eu queria entrar é: a batalha do homem começa. Lá em Romanos 12, 2 fala assim, ó: na mente, não vivam como viviam antes. Não vivia as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês reconhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável é Ele. Se nós entendemos esse versículo e começamos a entender que é tudo do Senhor, tudo por Ele, tudo para Ele, nós vamos parar um pouco de pensar um pouco em mim, no que eu posso e no que eu tenho. Então, isso é um lugar que a gente se prende que às vezes é difícil de sair. Porque para a gente começa a ser um negócio natural. Eu vou acordar de manhã cedo, eu vou trabalhar, vou trazer o sustento para minha casa, chegar em casa eu faço os meus afazeres, vou dormir e no outro dia eu começo tudo de novo. A gente está preso a um sistema. O homem, principalmente, entra nesse sistema, porque esse sistema é nossa rotina diária, praticamente. Alguns conseguem sair dessa rotina, entrar para um esporte, fazer algo diferente. Só que quando a gente entende esse ponto e a gente começa a entender que nós acordamos e entregamos o nosso dia, a nossa semana, a nossa família, tudo que nós vamos fazer para o Senhor, você já começa a destravar essa rotina, sair dela. Porque se a gente entrar nela, a gente não consegue destravar em outras áreas, né? Eu creio e vejo muito disso nas empresas, nos lugares onde eu passo, que tem homens que têm uma capacidade absurda nas obras, nas construções. Porém, ele já entrou numa rotina de só trabalhar para os outros, que ele esquece que ele é capaz, né? E se a gente for levar isso para o mundo espiritual, a gente não consegue sair disso, porque a gente vai pensar como? Eu preciso satisfazer o meu patrão, eu preciso fazer as coisas do meu patrão, mas ele está preso a um sistema. E nós precisamos nos destravar dali, sair dali e começar a pensar como Cristo pensava. Como Cristo pensa ao nosso respeito. Nós somos capazes em Cristo. Nós podemos em Cristo. E nós somos alguém em Cristo. Tem gente que fala assim, você é muito usado por Deus. Modéstia à parte, louvado seja Deus. Aleluia, a glória é dele. Mas só que Deus te deu autoridade para que você fale assim, eu sou capaz, eu posso, eu vou fazer. Porque tem pessoas lá atrás de você que tá te vendo e tá falando assim, cara, se esse cara tá na igreja, não faz o que tem que ser feito, por que eu vou ter que estar lá? Além da gente se travar, a gente acaba travando outras pessoas que andam ao nosso redor. Então nós temos que sair desse lugar da rotina diária dos nossos afazeres, mas começar a fazer coisa para Deus, dar o seu melhor para Deus. Saia desse poço. Jesus, ele não te criou para você ficar ali. Amém? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que estou falando? Amém, glória a Deus. Fortalezas são pensamentos que dominam você. Isso é uma fortaleza. Pensamento que domina. Quer ver só?
Homem fala bastante isso. E eu tenho certeza que a sua esposa um dia já falou isso para você. Não, você pode. Aí o homem fala assim, ó. Não sou suficiente. Esse aqui é clássico. Já tentei e não deu certo. Só eu já falei isso ou mais alguém? Ninguém vê o que eu faço. Ninguém vê o que eu faço. Vou resolver do meu jeito. Essa é a mentalidade de um homem que está preso espiritualmente. Mas quando nós entendemos que quando a gente entrega tudo ao Senhor, nós começamos a falar assim, ó, eu sou autossuficiente. Porque o Cristo que me curou, o Cristo que me tirou dessa prisão, Ele me capacita. Já tentei e não deu certo. Só que a gente tenta e não dá certo e a gente continua tentando. A gente continua tentando. Porque imagina, se Jesus olhasse pra gente e falasse assim, já tentei salvar esse camarada, eu não vou salvar mais. Vou deixar ele pra lá. Ele não, ele continua tentando. Ele continua ali dando palavra, levando pessoas para a sua vida, falando do evangelho, ouvindo alguma coisa de Jesus. Porque ele não desiste de nós. E nós nos desistimos de nós mesmos muito fácil. A gente acaba entrando num ciclo de burlar você mesmo. Eu tô gordinho. Vou nem falar muito do gordinho, né? Eu tô gordinho, eu não consigo emagrecer. Você já se autotravou. Eu já tentei, vou desistir, não dá certo. Não entre nesse caminho. Entre no lugar, se deu errado, amanhã vai dar certo. Se hoje eu não consigo, amanhã eu vou conseguir. Porque o Senhor está tirando a gente desse lugar. Porque Ele quer te destravar espiritualmente para que você rompa. Aleluia, Jesus. Homem que não governa a mente, vira escravo dele mesmo. Meu Deus, vira escravo da mente. A gente não consegue pensar em algo que a gente não enxerga. Não importa o que a gente pensa no dia a dia, o Senhor já preparou. Ele já tem um lugar. Só que a gente tem que começar a declarar isso na nossa vida. Homens, vocês precisam declarar isso na sua vida. Uma coisa que foi maravilhosa, vou falar do carisma. O Carisma Master. Quando falou que ia ter que montar suas pregações e vir aqui pregar, um monte de gente tremeu. Mais de 30. Eu não vou conseguir. Mas eles saíram da bolha do não conseguir e falaram, não, eu vou conseguir, porque eu aprendi, porque eu vou começar a fazer. E entregaram palavras aqui que edificou muita gente. Até hoje é falado o que foi pregado aqui. E esse lugar que essas pessoas saem do carisma é porque o Senhor está preparando eles para algo maior. E isso que nós devemos entender. Nós devemos parar de alimentar pensamentos fracos. Assuma controle da sua mente, homem. Homem de Deus não vive no piloto automático. Homem de Deus, ele vive naquilo que o Senhor já preparou para você. Aleluia, Jesus. É muito louco quando a gente fala, quando você está preso na sua mente. Um exemplo muito corriqueiro no meio dos homens. Há muitos homens no meio de nós, porque eu pastoreio homens, e muitos me procuram. Só que eles estão travados tanto na mente dele, que eles sabem que ele está fazendo padrões que aconteceu no seu passado na área paterna. O meu pai me batia, aí bate no filho. O meu pai agredia minha esposa, agride a esposa. Meu pai agredia minha mãe, e ele agride a esposa com palavras. Meu pai fazia isso, e ele está repetindo. Só que a gente tem que entender que a gente precisa quebrar esses padrões. A gente precisa entregar a nossa mente e deixá-la ser cativa ao Senhor. Senhor, cura disso de mim. Faça alguma coisa. Eu tive que passar num retiro espiritual para ser curado de várias áreas da minha vida. E uma delas era a paterna. Porque eu estava preso na mente aquilo que meu pai fazia comigo. E eu estava repetindo esse padrão no meu filho. Só que depois que eu entendi isso daí, falei assim, Senhor, me ajuda, tira isso de mim em nome de Jesus. E quando eu comecei a entender, isso fez assim na minha vida. Eu falei, gente, eu estou repetindo padrões. Eu estou repetindo aquilo que meu pai me ensinou.
Porque o nosso pai, não é que eles eram ruins. Não entendam isso, em nome de Jesus. Mas foi o jeito que eles aprenderam. Que nós devemos ser duro, que a gente não pode chorar, que a gente resolve problema, que a gente é bom de briga, que a gente não abaixa a cabeça para a mulher. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente viveu. E se brincar, isso está sendo repetido a nossos filhos. Se a gente não começar a quebrar isso na nossa mente, no nosso coração em primeiro lugar, seus filhos vão passar pelos mesmos traumas que você. Isso é forte. Porque nós estamos lutando contra a nossa mente dia após dia. Lá em Efésios 6:12 fala assim, ó, não temos que lutar contra carne e sangue. Vocês já conhecem essa passagem? Que fala tudo aquilo aonde você vai lutar, com quem você vai lutar e depois você veste as suas armaduras. Ontem a gente falou sobre isso, a pastora Adi falou sobre as armaduras espirituais. Só que nós como cristãos estamos acostumados a vestir as vestes e ir para a rua. Só que essa veste não é uma veste espiritual comum. Não é uma veste que o soldado vestia, ficava na porta do templo, esperando um ataque ou ia para o combate. Quando nós vestimos essa armadura, nós temos que entender que você está entrando em combate, em luta espiritual. Em luta espiritual. Se a gente acorda de manhã, Senhor, me reveste as suas armaduras, capacete de salvação, coragem da justiça, e a oração que a gente faz diário. E só veste e sai de qualquer jeito, você vestiu ela em vão. Porque está travado no espiritual. Quando a gente veste essas armaduras, a gente sai pela porta e fala assim, Senhor, todo mal que tentar contra a minha vida está repreendido em nome de Jesus. Que essa armadura não vai ter estilhaço nenhum do inimigo. Esse é o pensamento que nós devemos ter nesse versículo. Porque, como eu já falei, muitos homens foram ensinados desta forma. Seja forte sozinho. Resolva tudo na força. Não demonstre fraqueza. Mas isso é trava espiritual. Porque a gente já recebeu essa palavra quando era mais jovens e a gente deixou ela entrar no nosso coração e a gente não consegue. Tem homem que não consegue chorar. Tem homens que não conseguem chorar, porque ele aprendeu que homem não chora. E homem chora sim. Homem chora na hora que ele precisa chorar. Tem hora que ele tem que engolir o choro e ir para cima? Sim. Mas nós devemos que entender que se nós receber toda essa palavra e só guardar, chega uma hora que você vai ter um surto. Você não vai aguentar. Porque você está moldado no sistema. E hoje eu creio na autoridade do nome de Jesus, que Ele quer quebrar isso em nosso meio. Ele quer transformar a vida de homens e homens saem daqui com a mente cativo a Cristo. Senhor, essa pessoa me fez mal, eu xingo ele ou abençoo ele? Jesus vai falar, abençoe ele. Porque na hora que Jesus estava sendo crucificado, açoitado, quase morto, falou, Senhor, perdoem eles não sabem o que fazem. Porque nós já vivemos num sistema que é olho por olho, dente por dente. Se o homem te feriu, tu fere de volta. Se o homem te fez mal, tu faz a mesma coisa ou pior. Mas se nós estamos cativos ao Senhor e libertos desse mundo, nós vamos começar assim, ó, amigo, vai em paz. Que o Senhor Jesus te abençoe. Quantas vezes nos trabalhos que eu passava para algumas pessoas conhecidas, me deram volta. O contrato era bom. Quando eu ia ver, o cara estava dentro e eu estava fora. Alguém já passou por isso aqui? Mas qual foi a minha atitude? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que dê tudo certo. Da mesma forma que essa pessoa me abençoou, que você saia daqui abençoada também. Que a sua casa seja transformada. Por quê? Porque eu estou liberto dessa ira, dessa raiva que fica no peito. E a gente fica remoendo isso. Claro, nós somos seres humanos. Mas nós vamos tomar o lugar de servo de Jesus ou servo de Satanás? É um pouco dura essa palavra, mas a gente precisa ser curado. A gente precisa sair desse lugar. Você não vence batalha espiritual com orgulho. Não, se o Senhor não operar através de mim, vai operar através de ninguém.
Se o Senhor não me usar, essa pessoa não vai ser salva. Eu posso, mas você não pode. Não. Um dos meus chamados que o Senhor me deu, que eu amo fazer, é impulsionar pessoas. É impulsionar pessoas. Não importa se é dentro da igreja, se é alguma coisa de trabalho, eu gosto de impulsionar pessoas. Só que tem gente que não entende. E acha que a pessoa está querendo aparecer, que você está querendo ser melhor do que essa pessoa. Eu já ouvi isso. Mas não, eu gosto de impulsionar pessoas. Eu posso usar o exemplo do Lucas. Pô, essa mulher tá falando inglês aqui, eu não consigo. Se vira aí, dá teus pulos. Não era? Passou um tempo, a gente trabalhou junto, o Lucas desenvolveu o inglês de uma forma assim, ó. Mas por quê? Porque tinha uma pessoa perto dele falando assim, ó, você pode, você é capaz, você consegue. E assim Jesus está fazendo conosco nessa noite. Você pode abrir os seus olhos espirituais, seu ouvido espiritual e começar a entender que o Senhor Jesus está trabalhando na sua vida, sim. Satanás, ele não pode colocar coisas na sua mente, no seu coração e continuar alimentando isso. Porque o Senhor vai quebrar esse lugar em nome de Jesus. Essa corrente vai ser rompida hoje para a glória e honra do Senhor Jesus. O Senhor tem muito mais para a gente. O culto, a igreja, não é só um lugar onde você se reúne com pessoas e vem aqui, adora a Deus e vai embora. Isso é maravilhoso. Porém, há muito mais. Você já fez essa oração num culto? Senhor, abre meus olhos espiritual. Eu quero ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Você já fez essa oração? Seja sincero com você mesmo. Senhor, por que essas mulheres, os intercessores, correm, dá pulo, grita, se alegra e eu não consigo? Por que é isso? Eu quero sentir. O que é isso? Uns falam as línguas estranhas e você fica ali assim, ó. Aí eu quero. Mas será? Porque a bênçãos espirituais, ela é assim, ó, ela é camada sobre camada, é bênção sobre bênção. Quando você vai ver, você está num nível tão maravilhoso com o Senhor Jesus, que você vai começar a correr e dar glória a Deus, pular que nem um maluco aqui também. Porque a gente precisa sair desse lugar de vir no culto e falar assim, não vou fazer nada não, porque o vizinho está vendo. Aquela pessoa trabalha comigo, meu querido, você está no melhor lugar da sua vida. Você tem noção que se o Senhor Jesus volta hoje, nós vamos ser arrebatados, porque Ele está aqui, ó, fazendo a boa vontade do Senhor Jesus. Ouvindo a palavra dEle, nos alegrando com aquilo que está escrito na palavra do Senhor Jesus. É esse lugar. Nós temos que ser louco mesmo para Jesus. Você vence batalha espiritual sem orgulho. Como? Homem espiritual, ele entende que preciso orar. Preciso da palavra de Deus. Preciso ser dependente de Deus. É difícil, dói ser dependente de Deus? Às vezes sim, mas é o melhor lugar. Porque às vezes você está passando por dificuldade tão louca e de repentemente tudo muda. Porque você entendeu que se não for Jesus na sua vida, se não for Deus para cuidar de nós, a gente vai cair num buraco e esse buraco não tem volta. Aleluia, Jesus. Uma aplicação bem básica assim para homens hoje, posicionada, amém? Tenha vida de oração diária. Ah, mas eu acordo cedo, já arrumo as crianças, não sei o quê. Ora no seu carro. Ora no seu trabalho. Vai falando com o Senhor o tempo todo. Tempo a gente tem, mas a gente se distrai. Que seja um momento simples. Simples. Senhor, hoje está difícil. Está duro, estou cansado. Mas eu sei que o Senhor renova minhas forças. Eu sei que o Senhor pode me ajudar nessa batalha. Eu sei que eu não estou sozinho. Leia a Bíblia com disciplina e com propósito. Não por emoção. Ah, eu vou ler a Bíblia porque o pastor falou que eu tenho que ler. Não, leia com... Senhor, me mostra o que tem aqui, Senhor. Eu sei que estou vendo aqui o que está escrito, mas me mostra o que está escrito aqui entre linhas. Porque às vezes a gente está, principalmente quem fez o carisma, a pessoa está dando aula aqui, lê o mesmo versículo que você leu. Às vezes até 5, 6, 7, 10 vezes. Você já leu, releu. Aí a pessoa vem aqui, lê o mesmo versículo e explica esse versículo de um jeito que você nunca entendeu. Parece loucura, né? Mas por quê?
Porque ele já se destravou espiritualmente, ele está falando, Senhor Jesus, eu quero entender o que está entre linhas aqui. Me mostra na tua palavra o que eu preciso fazer. Aonde eu não estou enxergando coisas que pessoas já estão enxergando e eu ainda não. É sair desse lugar de estar travado e começar a deixar Deus operar. Pare de depender de si mesmo. Pare de depender de si mesmo. Dependa de Deus todo o tempo. Aleluia, Jesus. Força do homem não é independência. A força do homem é ser dependente de Deus. O terceiro ponto que eu coloquei aqui fala sobre obediência. O maior teste de um homem é a obediência. Lá em Isaías 1,19 fala assim, se quiserdes e ouvirdes. Pode botar esse versículo aí, Rodrigo, por favor? Isaías 1,19. Vamos ler junto esse versículo? Amém? 1, 2, 3 e... Aleluia, Jesus. Obediência. Mas antes, que lugar é esse de obediência? É você ser totalmente dependente de Deus. Simples. Deixar de fazer as suas próprias vontades e começar a fazer a vontade de Deus. Mas que vontade de Deus? Se Deus falar assim, ó, pegue tudo que você tem no seu banco e dê para aquela pessoa. Isso é obediência. É difícil? É difícil. Tire do seu corpo e dê para essa pessoa. É difícil? É difícil. Quer ver só um testemunho? Parece bobeira, né? Eu sou apaixonado por tênis. Eu gosto de tênis. Porque quando eu era mais jovem, eu usava o tênis que já não cabia no meu irmão. Sou o caçula, né? Então meu irmão não dava no meu irmão, eu falava, vou ganhar um tênis novo, aí não, pega o seu irmão. Jesus, um dia eu falei pra mim assim, um dia eu vou ter coleção, eu quero ter todos os tênis. Mas todos os tênis que eu me apegava, o Senhor falava assim, ó, dá pra fulano. Dá pra ciclano. Dá pra fulano. E eu obedeci a Deus. E toda vez que eu quero comprar um tênis, que eu olho pra ele assim, eu, cara, gostei desse tênis. Aí eu olho assim, às vezes tá um pouco caro, eu falo, não, tá caro. Não demora muito, eu vou em outra loja e encontro aquele tênis a menos da metade daquilo que eu queria, que estava anunciado. E eu compro. Por quê? Porque toda vez que você é obediente ao Senhor, você comerá o melhor dos frutos da terra. Obediência. Obediência é um lugar que você precisa ser destravado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Homem gosta de liderar. Ele não gosta de ser liderado. Mas poucos querem ser obedientes. E aqui está o travamento de muitos. Meu Deus. Obediência. Aleluia. O travamento de muitos, né? Estão ali, ó. Desobediência, não quer ser liderado. Às vezes ele até caminha em obediência quando tem alguém liderando ele. Porém, na hora que aperta mesmo, aí a gente vê se está disposto mesmo ou não. Isso acontece com qualquer um, sim. Mas nós temos que tomar essa decisão de ouvir isso e ficar calado e aprender com isso. Ou querer ser desobediente. A vida com Cristo não é fácil, não. Mas nós decidimos a ser obediente àquilo que Ele nos ordenou a fazer. Amém? Amém, igreja? Deus já falou com muitos homens sobre abandonar o pecado escondido, restaurar o relacionamento do homem com Deus, assumir a responsabilidade, parar com desculpa. Ter relacionamento com Deus não é fácil, mas a gente tem que parar de dar desculpa.
Nós homens temos que parar de dar desculpa. Na hora que chegar um líder e falar assim, vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma oração só homem, de uma forma diferente. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Às vezes essa desculpa, sabia que é um pecado escondido? Às vezes não está nem tão cansado. Mas é conveniente ficar em casa e não obedecer. Trava espiritual. Mas enquanto não obedecer, nada destrava. Tem homem disposto a começar em obediência nessa noite? Aleluia, Jesus. Para de negociar com aquilo que Deus já mandou largar. O que Deus já mandou largar na sua vida que você ainda está retendo? Está na hora de você largar para que você se destrave disso. E começa a entrar no profundo de Deus. Desapega ao velho para que entre o novo na sua vida. Desapega aquilo que já não te enche mais e comece a entender que o Senhor tem mais para te encher. Ah, mas eu era da outra igreja fazia assim. Ah, você era de lá. Se você não é mais de lá e você está na Lagoinha, é um tempo novo. O Senhor tem algo para fazer na sua vida. Eu já fui de uma igreja, se eu estivesse lá, até hoje eu seria diácono. Até hoje eu seria diácono naquele lugar. Porque era uma disputa muito grande. Ah, se Deus usava um e o outro era usado, o outro não celebrava que Deus estava usando o outro. Ficava com inveja e te colocava no canto. E você ficava, Senhor, eu boto isso para fora, o que eu faço? Se eu estivesse lá até hoje, eu ainda seria um diácono. Mas quando eu vim para Lagoinha, eu entendi que o Senhor tinha algo novo para mim nesse lugar. E hoje, para a glória e honra do Senhor, Ele me levantou nessa casa como pastor. Mas não porque, o pastor Pino foi com a sua cara. Não, é porque eu obedeci a voz de Deus e vim para cá e falei, Senhor, se o Senhor quer me usar nesse lugar, o Senhor quer me levantar nesse lugar, eis-me aqui. Mas me dê força, me ajude, me tire desse lugar onde eu estou travado. E muitas coisas se abriram na minha mente. Muitas coisas eu comecei a entender de uma forma que eu jamais havia pensado. Aleluia, Jesus. Tome decisões firmes. Não, eu vou fazer e faça. Não fala que vai fazer e começa a dar desculpa. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Não, você pode. Você pode, porque o Senhor, Ele é contigo, amém? Homem de verdade cumpre o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus na sua vida? Você já descobriu isso? Aleluia, Jesus. O quarto ponto e o último fala assim, disciplina espiritual define homens fortes. Ter disciplina. Ah, meu corpo não quer deixar, mas você vai fazer. Você é um homem disciplinado. Ah, não quero orar hoje porque eu estou muito cansado. Vai assim mesmo, se arrastando. Durma aos pés do Senhor, mas vá, faça. Meu olho não está conseguindo ficar fechado para ler a Bíblia, que eu estou com muito sono. Durma debruçado na palavra, mas faça algo para que você mova o coração de Deus. Às vezes Deus está ali assim, olhando para você, eu imaginando, tá? Olhando assim, meu filho está se aproximando. Vem, eu estou te esperando. Aí você dá meia volta e vai. Não vou não, amanhã eu oro. Aí volta. Aí Deus fala, puxa, cara, aquilo que eu tinha para você hoje, você largou. É hora da gente começar a parar de dar desculpa. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 9, 25. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Pra fora, homem. Aqui tem hero ou não? Vamos, 1, 2, 3 e... Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos nós devemos lutar pela nossa coroa. A morte de Jesus Cristo não foi em vão. Mas nós devemos conquistar ela. Nós devemos ir atrás dela. Nós não podemos jogar esse joguinho que muitas pessoas jogam.
Hoje eu tô crente, amanhã eu não tô. Hoje eu tô quente, amanhã eu tô frio. Não. Se você tá quente, continue quente. Se você tá pegando fogo, continue pegando fogo. Porque se tiver alguém do seu lado que tiver frio, não tem fogo, você tem. Para impulsionar essa pessoa. Aí atrás da coroa da vida dele também. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Espiritualidade não é sentimento indisciplinado. Espiritualidade é você estar firme na palavra de Deus e começar a viver as coisas do reino. Começar a viver aquilo que você ainda não viu e seu ouvido não ouviu. Essa é a palavra de Deus. Amém? Minha família ainda não... Você pensar, minha família ainda não conhece Jesus. O que a gente está fazendo para que eles conheçam? Estamos levando o evangelho para os nossos familiares? Falando mais de Jesus ou nós estamos orando mais para que Deus libere o documento da nossa vida? Aleluia, Jesus. A disciplina espiritual é a gente buscar as coisas do céu em primeiro lugar. Porque todas as coisas o Senhor vos lhe darão. Nós devemos entender isso. Assim como nós treinamos nosso corpo físico para ficar forte, a vida espiritual também exige esforços. Exige esforços diariamente. Homem sem disciplina espiritual começa a não terminar nada. Tudo que começa para no meio do caminho. Eu já fui essa pessoa. Começava algo, responsabilidade vinha e eu parava no meio do caminho. Chegava qualquer uma dificuldade, eu parava no meio do caminho. Isso é falta de disciplina espiritual. Promete e não cumpre. Eu vou estar lá, eu vou estar com você até o final. Na hora que o couro come, abandona ou fica. Aleluia. Sente muito, mas faz pouco. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a glória de Deus, e tal. É maravilhoso. Mas o que adianta a gente estar cheio de Deus e não transbordar na vida de ninguém? Nós, como homens, heroes, estamos nesse posicionamento de buscar a presença de Deus, pagar um alto preço por aquele que não estão fazendo nada. Amém? Amém ou não amém? Defina horário para orar. Crie hábito de leitura da Bíblia. Seja constante. Não precisa ser totalmente perfeito, mas seja constante. Constante. Se eu vou orar 10 minutos, você ora 10 minutos. Daqui a pouco você está orando 15, daqui a pouco você está orando 20, daqui a pouco você ajoelha e só Jesus te levanta. É maravilhoso quando isso acontece. A gente fala assim, eu vou orar aqui 5 minutinhos, e você não consegue levantar mais. Porque o Senhor te destravou de algo sobrenatural. Ele já tirou você daquele lugar que você deu vazão ao cansaço. Ao depois eu faço. Disciplina espiritual destrava o que a emoção não sustenta. Fazer as coisas pela emoção é muito perigoso. Porque Deus fala, você foi chamado para proteger. Josué 24:15 fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa que você está destravado espiritualmente e você está trazendo a sua família nesse mesmo barco. Para que lá na frente você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque você entendeu que homens posicionados, destravados espiritualmente, a sua família vai vir junto com você. E todos aqueles que estão ao teu redor, eles também vão ver a glória de Deus na sua vida. O negócio é que a gente não tem paciência de deixar as pessoas ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você às vezes quer antecipar aquilo que Deus já fez e começar a mostrar para os outros. Como? Na rede social. Fala alguma coisa além daquilo que você deveria, para que você se mostre mais espiritual. Mas se nós começamos a nos calar e deixar que o Senhor opere na sua vida, as pessoas vão ver.
E a nossa casa, os nossos filhos são os primeiros a ver isso. Tem dia que eu tô cansado, eu falo, eu acho que eu não vou na igreja hoje não. A minha filhinha grita logo, tu não é crente não? Mas toda vez que ela vê online, eu aqui pregando, a mãe dela fazendo alguma coisa, para ela fica, meu papai tá ali, ó. A minha mamãe tá fazendo algo, eu também quero. Porque aquilo que você destrava na sua vida, você começa a ajudar pessoas a se destravar daquilo que você já foi liberto. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Homem não foi criado para viver travado. Mas para destravar você precisa governar sua mente. Primeiro ponto. Começa a pensar no que você precisa mudar aí dentro. Começa a trazer na sua mente para quem você tem que liberar perdão. Para quem que você tem que pedir perdão ou liberar perdão. Se o seu pai já fez alguma coisa lá atrás e você ainda guarda no seu coração, libera perdão para ele. Peça perdão para ele. Porque você já está saindo desse lugar onde você estava travado. Comece a lutar com armas espirituais. Vista a couraça da justiça, mas vai para a guerra. Vai para a batalha espiritual mesmo. Sai desse lugar de vestir a armadura e deixar só ela reluzir. Não, vai para um lugar de guerra, onde você vai ser confrontado, onde a palavra de Deus vai começar a te chacoalhar, onde a palavra de Deus vai começar a fazer você usar suas armaduras. Amém? Obedecer sem desculpa, viver com disciplina, honrar a Deus com aquilo que você faz para Ele, para a glória e honra do nome do Senhor. Isso sim é masculinidade espiritual. Hoje não é sobre emoção, é sobre decisão. E eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. Vocês estão disponíveis e decididos a sair desse lugar? Se você é uma dessas pessoas que hoje está decidindo a fazer um voto com o Senhor Jesus, a destravar de várias áreas na sua vida, a ser cheio do Espírito Santo, eu gostaria que você saísse desse lugar e viesse aqui na frente. Não tenha vergonha não. Se você sentir que você precisa sair de lugares onde você ainda está travado espiritualmente, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Um corajoso aqui. Tem mais algum corajoso? É esse lugar que nós devemos estar. É esse lugar onde nós devemos posicionar. Começar a deixar o Senhor tomar conta da nossa vida, para que Ele viva o melhor dessa terra. E eu creio que a gente já chegou numa época que a gente precisa sair desse lugar, para ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, que o Senhor comece a derramar os dons espirituais na tua vida. Aleluia. Manuel e Jesus. Aleluia. Quantos aqui buscam o batismo com o Espírito Santo e ainda não foi batizado? Eu creio que nessa noite você pode ser batizado com o Espírito Santo. Quantos querem estar com olhos abertos espiritualmente para que você comece a entender o reino de Deus? Levante do seu lugar e saia e vem aqui na frente, que o Senhor vai fazer a obra sobrenatural. Se você não crê, eu creio por você, que o Senhor pode fazer algo maior nessa noite. Mas eu preciso que você tome uma decisão nessa noite. Saia do seu lugar, não fique parado. O que você está buscando nessa noite? Batismo com o Espírito Santo? Aquele que batiza está presente. Você está buscando ter as suas vistas abertas espiritual? Aquele que abre a vista espiritual está aqui nesse lugar e está te convidando. Saia do seu lugar e venha fazer um compromisso com o Senhor. Aleluia. Pastor Henrique, me ajuda nessa oração. Aleluia, Jesus. Pai, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode, ó Pai. Oh, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Intercessores podem sair do seu lugar e começar a orar nesses homens também. Porque naquilo que vocês carregam, o Senhor quer transbordar nessa noite na vida dos meus irmãos. Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo, hoje é a noite que pode
destravar nesse lugar. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. E calababaxe, e calababaxe, sobre andaramanagaço. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Vai na autoridade. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Você que está aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos, não se distraia e repita uma oração comigo. Talvez essa oração seja a mais importante da sua vida. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai, escreva o meu nome no livro da vida, para que nunca mais, Senhor, eu saia de lá, Pai. Pai, eu que andei nos teus caminhos e me desviei dele. Hoje, Senhor, arrependido eu volto, para nunca mais, Pai, me afastar de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez uma dessas duas orações, continue com a mão no seu coração e os seus olhos fechados. Se você fez uma dessas duas orações pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, ou voltando aos caminhos dele, nós queremos te conhecer. Nós queremos orar e nos alegrar com você. Eu vou contar de 1 até 3. Se essa palavra foi para você, levante a sua mão bem alto que a gente quer te conhecer. Só eu de olhos fechados. Só eu de olhos abertos. Continue com os olhos fechados. Eu conto 1, 2, 3. Se há alguém em nosso meio, levante suas mãos. Levante a sua mão bem alto. Aleluia. Glória a Deus. Você que está online, esse culto também, essa palavra foi para você. Escreva aí, hashtag eu decido por Jesus, que um dos nossos moderadores não está te procurando. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, eu agradeço, Senhor Jesus, por essa palavra, por esse culto, Pai. Por cada homem que aqui está presente, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, seja com eles, ó Pai, destravando, Senhor Jesus, tudo aquilo que tiver travado no mundo espiritual, Pai, para que eles comecem a dar testemunho daquilo que o Senhor fez, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. Pai, eu despeço os Teus filhos, ó Pai,
Na autoridade do teu nome, que o Senhor vá com eles, ó Pai. E nós desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, hero! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não vai embora, agora vamos ter um momento ali de comunhão. Participe conosco. E amanhã, lembrando, 9h30, primeiro culto. 11h30, segundo culto. Domingo, perdão, é que o outro era, antes o culto era no sábado, agora é na sexta, perdão. Mas domingo, 9h30, primeiro culto. 11h30, segundo. E às 7 da noite, terceiro culto, amém? Deus abençoe, vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe sua vida.